83 Kirin Saga Capítulo 291 Os companheiros em Neusartal. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Estou feliz em encontrá-lo novamente em breve, Vilcas. Por favor, sente-se. Tani e John, estamos agradecidos. Por favor, me chame de John. Tudo bem. Estamos gratos por nos deixar participar desta oportunidade. Winterhold parece ser muito diferente do deserto de que ouvimos falar. É tudo graças ao povo e aos trabalhadores. Estou aqui apenas para motivá-los com todos os meios necessários. Bendito. Vilcas dos companheiros veio a Neusartal para mostrar o apoio do companheiro na reconstrução da antiga cidade. Com ele, havia seu irmão Farkas e a ela, bem como alguns filhotes companheiros. Mas espero que não tenhamos vindo aqui apenas para exibição e publicidade. Viemos a trabalho, senão voltaremos. Disse Vilcas. Você não precisa se preocupar. Estes são os trabalhos que não podemos cobrir. Entreguei-lhe um maço de papel. Oh! Isso é muito, vejamos. Trouxe atacando a pedreira, isso soa como Farkas. Investigar o desaparecimento de alguns cidadãos. Sim, isso é para mim. Está com pouca comida e precisa de um bom caçador. Você está com sorte. A ela é melhor. Guardar algumas caravanas, transportar pedidos rápidos, coletar peles, expulsar os animais selvagens, perseguir invasores. Esse será o trabalho dos Weeps. Vilcas começou a examinar os papéis. Ele é o mais inteligente da nova geração do Companion, então ele era naturalmente o líder dessa expedição. Você está com sorte, John. Podemos fazer tudo isso. Ele disse. Então, como serão os preços? Eu silenciosamente peguei outro papel. Um gráfico para cada missão e sua recompensa. Classificado com a dificuldade e preço. Inteligente. Vamos ver. Os preços são realmente justos. Vilcas disse e assentiu com satisfação. Bom. Faça isso para mim e haverá extras. Danamori, do meu irmão Wolfur, está oferecendo a você alguns presentes em cima disso. Wolfur é. Agora estou animado. Farkas parecia estar feliz com isso. Ouvi dizer que ele e Ulf estão se tornando amigos. Todos ficarão entusiasmados se souberem que Wolfur está fazendo armaduras para eles. Wolfur pode ser jovem, mas ele é muito famoso entre os ferreiros em Skirin agora. Ele até foi convidado para um torneio de ferraria em Orsinium, o reino orc entre Reashi e Cyrodiil. Faremos esses trabalhos o mais rápido possível, então. Disse Vilcas. Por favor, não se apresse e fique seguro. Winterhold é uma terra hostil. Dê um último conselho antes de partirem. A ela nunca nem falou comigo. Ela ficava desviando o olhar durante a reunião. Que frio da parte dela. Eu balancei minha cabeça e voltei para o meu trabalho. Neusartal parecia bem. No jogo, pode-se dizer que a sua localização ocorreu após a pequena passagem da montanha a oeste de Winterhold e através da encosta ao norte até a Cidade Velha. A Cidade Velha era uma fortaleza natural, mas agora é uma vala comum para as vítimas da Noite das Lágrimas. Como responsável por este porão, assegurei-me de que o túmulo permanecesse lacrado até o dia em que fosse necessário abri-lo. Além da localização, Neusartal era protegido ao norte e ao sul por montanhas e a oeste pela cidade de Winterhold, que também é muito fortificada. O papel de Neusartal é proteger o oeste e proteger todos os adoradores de Talos em fuga que venham fugindo dos Talmor. Posso ter deixado os Talmor com uma ameaça para que eles não se preocupem em vir para Winterhold, mas isso é temporário. Eles podem vir um dia por qualquer motivo que desejarem e causarão problemas e Neusartal está lá para evitar isso. Isso, é claro, não significa que eles já não estejam atuando. Equipe 0 está trabalhando duro dia e noite para erradicar os espiões Talmor e impedir que qualquer equipe Talmor se infiltre nas fronteiras de Winterhold. Felizmente, o Moonblade Clan está nos oferecendo uma ajuda muito boa e meu sogro, Sigurd Moonblade, está assumindo o papel de colocar o Talmor na lâmina. Conseguimos resgatar um grande número de Nords e os convidamos para Winterhold, que agora é o melhor lugar para refugiados do Ummer e Nord.
Com algum gerenciamento social, o Dunmer e o Nord se misturam muito bem. No final, estamos construindo uma enorme muralha de defesa com as pedras da pedreira e o cimento romano. Também estamos instalando canhões mágicos nas paredes. As balistas antiaéreas também foram totalmente projetadas. O Wolfur e Bjorn estão trabalhando nisso agora usando os metais anões que trouxemos de Solstheim. As torres de Tesla também foram instaladas na parede com Magica Reactors dentro delas e um dispositivo de identificação de inimigos, primitivo feito usando os encantamentos de código binário. A parede cobrirá o lado oeste. Fiz uma avalanche usando a chave mestra para quebrar as fundações de algumas partes das montanhas e reforçou ainda mais as defesas. Os planos foram todos traçados na minha frente e eu acenei para mim mesmo feliz. Espero não ter perdido nada com a chance. Com o passar do tempo, os companheiros começaram a voltar para mim depois que terminaram seu trabalho. Vilkas veio primeiro depois de terminar sua investigação. Ele encontrou os cidadãos perdidos que pareciam estar trabalhando tentando escapar para Dawnstar e vender alguns segredos para qualquer facção que encontrassem. Farkas veio atrás de Vilkas com 7 cabeças de troll. Os filhotes vieram depois do que seus trabalhos foram concluídos. A última foi a ela. Ela veio ao pôr do sol, quando o trabalho do dia acabou. Parece que você tomou seu tempo. Eu disse enquanto guardava tudo na minha mesa nas prateleiras ao redor. Não, eu terminei antes de todos eles. Eu só vim por último. Oh, jogando duro para conseguir, não é? Difícil de quê? Seu tom era direto, como se ela não estivesse interessada. Vamos. Já se passaram 2 semanas. É? Ok, pegue sua recompensa e vá se ferrar. A ela franziu a testa para mim. Eu não sou sua porca e você pode me dar ordens? Ela disse e parecia um pouco hostil. Eu sei, pare com isso. Nós tivemos nossa coisa uma vez, mas eu não gosto do seu tipo. Minha espécie. Há mais Jondares por aí e eu não sei. Fiquei chocado, totalmente chocado. Sim, todos vocês, senhores, talvez vocês sejam bons lutadores, mas isso não os torna diferentes. Nós, companheiros, acordamos todos os dias sabendo que poderíamos morrer e tendo que ganhar nossa vida lutando por cada respiração. Eu não sei como vocês, senhores acolhedores, conseguem se arrastar para fora da cama todos os dias. Por que se preocupar se não estão vivos? As palavras que ela disse me fizeram arregalar os olhos e refletir por um tempo. Por que se preocupar se eu não estou vivendo? Ela era correto. Não sou um aventureiro viciado como ela, que adora viver na selva. Eu sou um estudante das artes arcanas que se fecha em seu quarto por meses para estudar coisas que podem ser inúteis no final. Olhei para ela com um sorriso. Ela está certa, mas está errada sobre mim. Tenho muitas aventuras em meu currículo que podem envergonhá-la, mas não vou me gabar disso. Vamos apenas mostrar a ela. Vou te mostrar uma coisa boa. Antes que ela pudesse dizer não, eu a arrastei para fora da sala para a varanda. Eu então segurei sua cintura e lancei, teletransporte. Meu destino. 4.000 metros. Acima. Kirin Saga capítulo 292 Ideias malucas Winterhold, 4.000 metros acima do nível do mar. O mundo estava testemunhando o primeiro caso registrado de paraquedismo na história de Tariel realizado por 2 ruivos, a ela e eu, João Dari. Seu louco bastardo. Não me deixe. O que? Não aguenta mais a vida. Seu desgraçado. Não estávamos em pânico, a ela ficou chocada, mas gritamos para nos ouvir. Você é louco. Cala a boca e viva. Aproveite. Segurei suas mãos e ajudei a ajustar seu corpo em uma posição de paraquedismo embaixo de mim e nos amarrei com ganância. Também protegi nossos olhos com um feitiço. Nosso equilíbrio finalmente se estabeleceu e começamos a queda livre. A aparência do mundo ao pôr do sol vista de cima era puramente magnífica. Não havia nuvens, mas o ar estava gelado, mas nós aguentamos. Você gosta disso? Você é louco. Obrigado. Não, eu estou amaldiçoando você, cérebro de gelo.
Você está realmente louco. Eu sou chamado João Dari, pelo amor de Deus. João louco. Não, vou ficar com Dari. Eu não conseguia ver o rosto dela, mas ela certamente estava fazendo uma cara complicada. Você sabe como nos fazer descer com segurança? Ela perguntou. O quê? Claro que não. Como posso? O AW, te espere um segundo. Não é engraçado. Você nos moveu para cima com magia para que você possa nos mover de volta para baixo, certo? Bem, em teoria, se você se teletransportar enquanto se move, você continuará se movendo. Ainda estávamos antes de nos teletransportarmos, então começamos a cair. Se eu nos teletransportasse para o chão agora, seríamos transformados em uma pasta de carne assim que chegar. Ela agora estava com medo. Eu posso sentir isso. Mas eu posso voar com magia, então sem problemas de qualquer maneira. Diga isso desde o início, seu idiota. Oh, por que tão sério? Divirta-se, garota. Você pode nunca mais passar por isso. Eu não quero. Quero dizer que você não pode porque eu posso não ser capaz de voar corretamente com a magia, então cair, esmagar e morrer. O quê? Não aguento uma piada. Te odeio. Ei. Acabei de ter uma ideia maluca. Não quero ouvir isso. Não podemos ser apenas o primeiro casal que saltou de paraquedas em Tariel. Também podemos ser o primeiro casal que fez sexo enquanto saltava de paraquedas em Tariel. Sem chance. Sim, caminho. E pousamos com um paraquedas feito de ganância. Eu poderia ter usado o feitiço, levitação, mas a força de queda era demais para suportar com o poder de elevação de levitação. Ainda. Isso foi ótimo. Foi realmente épico. Como se a própria gravidade estivesse nos ajudando, a barra N. Por uma questão de pesquisa, eu pesquisei e realmente aconteceu. Minha fonte. Verifique seu histórico da noite passada. A ela parecia ter tido seu quinhão de vida por um dia. Ela desmaiou quando seus pés tocaram o chão, embora tivesse um forte orgasmo no ar. Eu a levei para o Avenring e a deixei dormir. Droga, porque ela gosta tanto de arranhar meu corpo. Tive que me curar depois das 2 vezes em que estive com ela por causa de seu hábito de usar as unhas para cavar minha pele e quando chega ao clímax. Em ambas as vezes, fizemos algo que ninguém jamais fez antes. Destruindo uma floresta e saltando de paraquedas. Só me pergunto que ideia podemos ter na próxima vez. De qualquer forma, ninguém nos viu quando pousamos em Neusartal. Também me fez pensar em como devo fortificar a cidade de uma infiltração aérea. Comecei a usar a cabeça o mais rápido que pude e resolvi encantar um novo aparelho. Ao pular no Clube Oven, comecei a procurar meus materiais e reuni uma grande joia e muitas outras ferramentas. Vamos ver, um radar precisa ser capaz de detectar inimigos. Temos um encantamento sistêmico de identificação de hostis, nas torres de Tesla, que escondemos na muralha do forte. Esse encantamento exigia uma arma para trabalhar e a hostilidade dos inimigos deve ser direcionado ao pessoal da muralha do forte. Seria muito complicado se eu fizesse um em toda a cidade. Minha cabeça começou a trabalhar no dispositivo de radar que eu estava tentando inventar usando magia. No final, consegui misturar feitiços como alarme, para detecção de hostilidade e soulscree, para não detectar nada além de almas negras em uma gema. Em seguida, conectei a uma tela que também está conectada a uma torre de detecção de frequência mágica. O dispositivo funcionará, mas estou muito deprimido. Eu quero pegar espiões também, mas isso precisa de um encantamento muito complicado. Peguei outra joia que era um diamante impecável. O tamanho e a qualidade eram de primeira qualidade. Era algo que eu mantinha escondido das meninas. Uma joia rara como essa significa que pode ser encantada muito melhor do que seus rubis comuns. Me dediquei de corpo e alma e comecei a fazer um encantamento que me deixou curioso. Eu usei o método de encantamento codificado em binário para fazer um aprimoramento para processar o código em runas e outro para fazer o código evoluir e calcular por si mesmo. Para não deixá-lo descontrolado, eu precisava selar seu potencial porque ele continuava evoluindo na direção errada.
Acrescentei essa gema a uma tela de luz que pode ler os dados binários e tentei dar ordens para configurar um determinado sistema de processamento de informações. Fiz muitas tentativas e erros e removi todos os comandos que dei uma e duas vezes, pois sentia que algo estava faltando. Eu estava tentando ensinar um encantamento a curioso, mas ele estava me interpretando mal, como se estivesse agindo como um animal. Espere. Olhei para o registro das gemas da alma que tenho e descobri que tipo de alma era aquela na gema. Uma grande alma feita da fusão de muitas almas de servos. Espere um minuto. Fusing Souls precisa do mesmo tipo de alma para o sucesso, já que não podemos misturar uma Lesser Deer Soul com uma Lesser Wolf Soul para fazer uma Common Soul. Precisamos que seja o mesmo tipo de criatura. Será que a razão é o comportamento da alma? O comportamento da alma, um termo que não é realmente fixo ou usado e alguns pensam que é apenas um mito. A alma dentro da gema se dissolve em um poder mágico bruto, mas e se esse poder bruto ainda possuir algum tipo de consciência? Está provado que as gemas da velha alma não têm comportamento da alma, mas as novas mostram algum tipo disso. Então, em vez de usar o encantamento com uma alma tão ruim de um ente querido, posso realmente usar uma alma que busca conhecimento. Ainda assim, os únicos seres que buscam conhecimento são os mortais. Não, não, isso é perigoso. Eu não posso fazer isso. Eu decidi nunca mais fazer uma coisa dessas de novo depois da coisa com Azura. Ainda assim, isso me levou a um beco sem saída. Não há outros seres propensos a buscar conhecimento como os mortais. Ou assim pensei. Existe um tipo de ser que faria isso. Os Daedra. Ou, para ser mais específico, o Daedra de Hermaels Mora, Daedric Prince of Forbidden Knowledge Anfat. E veja quem possui 4 artefatos de Erma Mora em seu depósito. Minha distração me levou à frente do espaço 51, onde guardo todas as coisas perigosas. A caveira da corrupção. O cajado de Shelgorat. O garfo da horripilação. A pele do Salvador. A chave mestra. A estrela negra. E minha máscara Sith, Krilon. Estes são todos os artefatos de grande poder que reuni dos lugares que visitei. Existem também alguns projetos para minhas invenções, bem como os livros que Alf me deu e, por último, os livros negros, que são os artefatos de Erma Mora que estou procurando. Olhei para os 4 livros negros e realmente não sabia qual é qual, mas tive que escolher um aleatoriamente. Nefertiti, sim, Oman, venha para minha localização, eu disse a ela para vir e ela se teletransportou para minha casa usando o Reino das Sombras. O que é? Ela se transformou em sua forma humana quando sentiu que havia um assunto sério. Olhe por mim. Estou fazendo algo louco. Devo trazer Julana? Não, ela deve estar ocupada com suas aranhas. Mutar. Nefertiti recuou e sentou-se no chão. Suspirei e peguei um livro negro aleatoriamente. O Black Book tinha uma sensação estranha com sua textura externa preta que parecia um pouco úmido e formigante. Nele, havia o desenho de um grotesco ser lesma com muitos olhos, tentáculos e pinças como se um ser das fantasias de Lovecraft estivesse ganhando vida. Aqui vai nada. Abri o livro e ele me levou à primeira página. Lá estava escrito, lendas não contadas, enquanto os grandes navios dos homens rastejavam as ondas para seus destinos. Houve, depois de longos anos, uma série de contos perdidos no névoas da manhã. Mesmo depois do esquecimento, no entanto, pedaços de história encontram maneiras de ouvidos receptivos, pois até mesmo o mais profundo dos segredos nunca morre de verdade. Quando o fogo queima e a noite fica suave tentáculos verdes saíram do livro e amarraram meus braços e antes de terminar de ler a primeira página, não resisti, mas não estava me sentindo bem. Os tentáculos alcançaram meu corpo e minha cabeça e, finalmente, minha consciência começou a desaparecer. Kiren Saga capítulo 293 Livro Negro, Lendas Não Contadas. Então, outro buscador de conhecimento entra no meu reino. Eu sou Hermaels Mora, príncipe do destino e senhor dos segredos. Este é o Apócrifa, onde todo conhecimento é acumulado.
Talvez você se mostre inteligente o suficiente para descobrir os segredos escondidos aqui. Se assim for, bem-vindo. Talvez você seja um tolo ou um covarde. Se assim for, você está em perigo. Leia seu livro novamente e fuja antes que os apócrifos reivindiquem você para sempre. A voz profunda e retumbante de Hermaeus Mora, o príncipe daédrico do conhecimento e do destino, tocou profundamente na alma de João. Suas palavras fizeram um guerreiro poderoso como João estremecer, mas ele não se preocupou. Ele agarrou o livro negro que ainda estava em sua mão e o colocou em sua mochila. João não estava preocupado em entrar em Apócrifa, pois sair era fácil. O único problema é como ele suprimirá seu desejo de conhecimento. João é um leitor ávido e Apócrifa é a maior biblioteca de todas. Um mundo inteiro como uma biblioteca e ele simplesmente entrou nele sozinho. O lugar ao seu redor daria às mentes mais sãs o maior susto de suas vidas, mas João antecipou sua aparição e segurou firme. Era um longo corredor que descia de onde João estava. Ao redor dele, as paredes eram feitas de livros marrons decadentes e o chão era feito de papéis e anotações. As palavras ao redor deles fizeram João se sentir tentado a ler, mas ele sabia que eram apenas alguns jargões ilegíveis. A coisa realmente bizarra era o teto aberto para o céu. O céu que parecia um pantano verde com nuvens de tentáculos verdes descendo dele. A aparência era simplesmente aterrorizante. João ainda conseguia. Enquanto caminhava pelo corredor, ele avistou uma fumaça verde que parecia um pouco estranha. João sabia que era inofensivo, mas uma vez que ele passou por ele, sua pele coçou e se sentiu muito desconfortável. Gás ácido venenoso. João passou por ela com naturalidade e continuou andando pelo caminho que dava para a esquerda e para a direita sem desvios. Ele encontrou uma plataforma com alguns livros e joias da alma. Os livros eram raros e dificilmente encontrados em Tlariel, então João fez questão de coletá-los. Afinal, ele veio para Apócrifa preparado e colocou todos esses livros em sua mochila. Ele caminhou novamente até chegar a um altar. Sobre ele havia um livro com várias runas se movendo sobre ele. Esse foi o livro que o levaria ao capítulo 2. Apócrifa é o reino de Hermaeus Mora. Um grande mundo feito de um grande mar de tinta verde escura e ilhas conhecidas como livros. Cada livro foi feito de capítulos e pode ser acessado de Tlariel através de um livro negro. Neste momento, ele estava acessando, capítulo 2, deste livro, um Tol Legendes. A cena ao seu redor mudou e ele se viu diante de outro altar que o levaria de volta ao capítulo 1. João se virou e sobreviveu ao local detectando alguns seres ao redor. Ele teve que identificar o local em que estava primeiro. O capítulo 2 era uma grande plataforma alta no mar de tinta com poucas paredes, mas feitas de poucas pontes e tal. Ele só poderia tentar usar magia e levitar para ganhar mais campo de batalha. Conforme João avançava, o primeiro ser que ele conheceu foi um Lurker. Lurkers são grandes criaturas daédricas que vêm das águas turvas do reino de apócrifos de Hermaeus Mora. Eles aparecem como humanoides gigantes semelhantes a peixes que servem a seu príncipe guardando o conhecimento proibido. Os espreitadores usam suas pernas longas para ataques violentos e podem atacar de longe vomitando tentáculos de suas bocas. Quando João começou a lutar contra a grande criatura, ele estava se movendo o mais rápido que podia e usou vários tipos de feitiços para atacar o Lurker. Ele convocou muitos, Bunnymen, do Soulcairn e alguns Frostiatronaches para manter o Lurker no lugar, mas a besta era muito forte. João foi baleado com tentáculos e sentiu muita dor, mas no final, ele jogou uma tonelada de bolas de fogo no Lurker, transformando-o em pedaços. João ficou muito irritado com a tinta ácida venenosa dos tentáculos e teve que se curar por algum tempo. Ele então prosseguiu e encontrou o altar com o livro para capítulo 3. Capítulo 3. Era uma única sala fechada onde ele tinha que enfrentar um apanhador. Os buscadores são grotescos dedas com tentáculos com muitas mãos e tentáculos em seus corpos, como se tivessem saído de um romance de Lovecraft. Eles são servos de Hermaeus Mora, geralmente guardando tomos de conhecimento proibido e lendo-os se estiverem ociosos.
Os apanhadores têm o poder de banir as presas com ataques sonoros. Eles raramente são vistos fora dos apócrifos. A batalha contra um Seeker foi muito melhor do que um Lurker. Os apanhadores não são tão fortes de qualquer maneira. João conseguiu derrotar a criatura e prender sua alma como prêmio. Ele também encontrou um Spelltome para conjurar aquelas coisas sujas em Tariel. Daquele ponto em diante, João conseguiu entender como as coisas funcionam em Apocrypha e como lutar contra as criaturas deste mundo Lovecraftiano. Ele matou muitos buscadores e levou suas almas depois de avançar para capítulo 4. No final, ele alcançou um grande altar onde uma versão maior do livro negro o esperava. Essa foi a principal recompensa de todos os livros negros. João abriu e conseguiu ler algumas palavras. Ele pode escolher um dos 3 presentes que Hermaels Mora pode conceder a ele. O primeiro foi Black Market, um feitiço para conjura Dremora Merchant from Oblivion que venderia e compraria várias coisas. Uma maneira muito boa de João obter materiais raros. O segundo era Secret Servant, que convocaria um Dremora Butler para servir João por um certo período de tempo. A terceira recompensa era Conhecimento de Bardo, que convocaria um tambor espectral para brincar com João e aumentar sua resistência. Ou então ele pensou. Os 2 primeiros foram iguais ao do jogo, mas o terceiro foi um pouco diferente. Ele disse que, desde que o lançador possa entender qualquer instrumento, ele ou ela pode fazer uma versão espectral desse instrumento para tocar sozinho e fazer certos buffs ou debuffs dependendo do tom que toca. Enquanto João lia isso, seu sorriso ficou bobo. Kirin Saga capítulo 294 Nova tecnologia no jogo. Conhecimento de Bardo. Era apenas um poder menor que aumentaria a regeneração de estamina chamando um tambor espectral para continuar tocando um tom motivador ou qualquer outra coisa. Na realidade, essa coisa é simplesmente muito poderosa. Desde que se tenha um conhecimento mínimo de um determinado instrumento, pode-se invocar uma versão espectral dele e fazê-lo tocar. Dependendo do tipo de instrumento e do tom que está sendo tocado, um buff ou um debuff pode ser lançado. Quais são as possibilidades de tal poder? Digamos, para uma pessoa como eu, é ilimitado. Por quê? Em vez de invocar um tambor espectral, alaúde ou flauta, posso invocar um piano, um órgão, um violino ou mesmo uma trompa francesa. Mas termina aí? Não. Qualquer coisa que possa fazer música está qualificada para ser invocada em um estado espectral e isso inclui gramofones, alto-falantes estéreo e um mixer de DJ. Bem, eu não sei como eles funcionam, mas pelo menos estudei algo antes sobre os alto-falantes, então vou conseguir. Eu mal podia esperar para usar tanto poder, mas tive que voltar para Mundus primeiro, pois o ar de Apocrypha estava me dando calafrios. Eu ficaria bravo se ficasse mais tempo do que isso de qualquer maneira. Felizmente, o caminho de retorno foi fácil e eu li, Book, Untold Legendes, mais uma vez e minha consciência desapareceu. A próxima coisa que sei é que estava deitado no chão coberto por alguns tentáculos perturbadores enquanto Julanar, a Ellen e Fertiti olhavam para mim. Eu disse que ele é um pervertido. Ju disse a ela. É tão estranho. Como ele poderia suportar tal coisa em sua pele? A ela olhou para mim com desgosto. Oma é imune a qualquer sensação, exceto penugem. Nefertiti defendeu minha honra e reputação. Eu cambaleei do meu lugar e quebrei meus ossos rígidos. Sem responder a eles, peguei o livro negro e o devolvi ao seu lugar depois de me certificar de que estava bem lacrado. Então, o que você estava fazendo abrindo um livro negro sem que soubéssemos? Disse Ju. Infelizmente, cada livro negro é um bilhete de uma pessoa para Apocrypha. E você sabe que eu não faria uma visita ao Oblivion a menos que seja urgente. Além disso, escolhi o livro com a aura menos maligna. Eu vejo. Esquecimento. Ao contrário da expressão compreensiva de Ju, a Ellen empalideceu. Você acabou de dizer que fez sexo durante o paraquedismo, o que nenhum de nós tentou antes. Então ele ir para Oblivion por capricho não é tão estranho, ok? Todos nós chegaremos lá no final. Ju explicou. A ela estava tentando entender a lógica.
Não se preocupe com ela. Ela é uma viciada em adrenalina, então vai se encaixar perfeitamente. Oh, bem-vinda a bordo, garota lobo. Então, o que foi tão importante que fez você ir para Oblivion? Eu queria preencher algumas Soul Gems com Daedra Souls e conseguir uma boa recompensa no caminho. Você deveria tentar isso algum dia. Eu vou passar. A propósito, aquele agente que você enviou para Mortal voltou com este item. Você disse o que queria. Ju me entregou o cabo de uma adaga. Oh, esse é o cabo da navalha de Meruni. Vou colocá-lo com os fragmentos da lâmina. E nós estamos indo. O Ju tirou ela do espaço 51 e saiu para mostrar a ela o resto dos espaços do cubo e comecei a reorganizar a sala e juntar os shards e o Yut. Agora só preciso da bainha do punho. E agora, é hora. Eu lancei conhecimento bárdico e fiz fones de ouvido e um microfone conectados um ao outro. Nefertiti. Sim, Oman. Vê aquela coisa? Apontei para o microfone. MHM. Ela sentiu. Eu quero que você afofe isso. Dê tudo o que você tem. Ela inclinou a cabeça e olhou para o microfone. Ok, ela parecia hesitante no começo, mas mudou para a forma normal e eu coloquei os fones de ouvido imediatamente. Comecei a ouvir o som de seu movimento enquanto ela se aproximava do microfone. Arrepios tomaram conta de todo o meu ser. Finalmente está acontecendo. Ela passou pelo microfone e esfregou o corpo nele. Foi então. O som manifestado em meus fones de ouvido era claro e carregava uma forte energia mágica. Ela se aproximou e ronronou no microfone. Realmente aconteceu. O gato ASMR acho que vi o Licate Goddess sorrindo para mim por um segundo ali. Gato abençoe. Depois de experimentar uma sessão completa do glorioso Cat ASMR, voltei ao espaço da oficina no cubo. Comecei a usar as Soul Gems com as Souls of T-Seekers e fundi muitas delas até obter uma grande Soul Gem. Agora, o encantamento no qual eu estava trabalhando deveria ter as características dos Seekers que são os Daedra que coletam conhecimento para Irmã Elsmora. Com almas que têm a curiosidade como parte de seu comportamento, tenho certeza de que o encantamento do radar funcionará bem. Ainda assim, precisava de tempo para a fase de tentativa e erro. Eu sei que vai funcionar porque a alma e o encantamento funcionaram muito bem juntos. Alimentei o dispositivo com um reator mágica e ele começou a dar sinais de resposta ao espaço. A tela começou a funcionar como eu previ e um mapa 3D apareceu nela. O mapa tomou a forma dos espaços que montei e começou a funcionar como eu esperava imediatamente. Ele tinha alguns modos instalados: detecção de hostilidade, pesquisar, e todas as detecções. Eles funcionam como foram chamados. A alma do Seeker é um vestígio dédrico imortal, então ele tentará agir por conta própria e enlouquecer, mas um encantador como eu não deixará isso para o acaso. Coloquei muitas restrições e selos na gema da alma e no encantamento para que a alma do Seeker permaneça em loop de ilusão que voltou ao esquecimento. Daedra são impossíveis de matar e a regra se aplica mesmo aos menores. Se um Daedra foi morto, sua alma falsa, conhecida como vestígio, retornará à sua origem em Oblivion e passará por um renascimento para se tornar o mesmo Daedra novamente com tudo intacto. Isso significa que as criaturas Daedra não estão realmente vivas ou mortas. As criaturas vivas precisam de um recipiente aedric chamado Soul e os mortos-vivos precisam de um recipiente mágico criado pela necromancia. O Daedra é algo intermediário alimentado pelos vestígios of Oblivion, mas eles ainda são adequados para uso em encantamentos, embora sejam realmente perigosos. Um dos exemplos é o conto de Feifolken. Uma pena encantada pela alma de um Daedra chamado Feifolken que servia ao príncipe dos desejos, Clavicus Vili. Essa pena poderia transformar qualquer roteiro escrito por ela em uma bela obra de arte que nenhum mortal pode escrever, mas havia um custo. Essa pena possuiria seu usuário até sua morte, que provavelmente seria orquestrada por ela. /N. Recomendo a leitura da história de Feifolken em um livro com o mesmo nome no jogo. Eu, por outro lado, me certifiquei de que tal coisa não acontecesse com meu pequeno radar aqui. Eu preciso que seja contenção e trabalhe como eu comando.
O dispositivo possui uma caixa de metal para conter suas partes que eram uma tela, um reator mágica, uma antena, um orbe de controle, as gemas de comando, que são pedras preciosas encantadas ligadas por fios de aço élfico, e 3 interruptores. Todos eles foram dispostos juntos na caixa de metal e apenas a teleemissora de luz foi instalada do lado de fora, acima da caixa. Olhando para ele, tive uma sensação estranha. Acabei de criar um computador Macintosh mágico. Kiren Saga capítulo 295 terço oficial e foi só o começo. Nos 3 dias seguintes, simplesmente me tranquei em meu laboratório e comecei a trabalhar em todas as novas ideias que surgia. As Soulgens com Seeker Souls ainda não acabaram e eu investi muitas gemas no meu trabalho. Eu vim com 2 coisas novas depois de tudo isso. Agora tenho dispositivos, Surveillance Orbs, com um novo sistema de armazenamento de memória. As gemas de memória não eram tão boas quanto os cristais de memória originais que apareceram em Umberfell e Clockwork City, mas eles estavam armazenando encantamentos mutáveis e lendo os dados de volta, então parecia muito com o método de armazenamento magnético usado em eletrônicos na Terra. Eu adicionei uma habilidade de reconhecimento facial ao Surveillance Orbs, e ele começou a notar os detalhes e buscar o formato do rosto das pessoas andando pela cidade. Depois de instalá-los em Neusartal, no dia seguinte, eles me alertaram sobre um menino que estava roubando do depósito de alimentos. Um resultado muito bom, eu diria. O próximo dispositivo que trouxe foi uma atualização do sistema de segmentação automática nas torres Tesla fixadas nas paredes. Agora posso instalar o mecanismo nas balistas antiaéreas, e nos canhões mágicos. Falando nisso, uma nova geração de canhões mágicos foi aplicada em Neusartal, diferente dos cânones de bola de fogo naval. Esses canhões mágica disparavam rajadas de pura mágica azul e o dano era um pouco assustador. Eu tive a ideia da função do Bloodscaur e criei algo semelhante que pode funcionar nos reatores mágica. Por que eu fiz tudo isso? Armar a cidade e adicionar complicadas defesas mágica. A resposta não é fácil de dizer, mas tenho medo. Na verdade, estou apavorado. O Dari Dragon Group manteve-se discreto por tempo suficiente e começamos a atrair muita atenção ultimamente, especialmente depois que comecei a me mover em uma ampla gama e colidiu com as agências de inteligência do Império e os Stormcloaks. Eu não estava preocupado no começo por causa da minha força pessoal, mas vamos encarar. O Interol não é forte o suficiente para permanecer intacto sem mim. Não quero ser um herói que sempre salva o Interold. Eu só quero sentar e vê-lo se salvar e lidar com as coisas por conta própria. E quem sabe, talvez eu não consiga salvá-lo um dia e surge uma situação difícil. Preciso de um superpoder atrás de mim. Eu tenho muito dinheiro que não posso gastar todo em uma vida, então era hora de começar a fazer algo realmente útil com ele. E a última coisa é que fiz muitos inimigos recentemente e preciso que minha cidade sobreviva às provações que ainda estão por vir. Nenhuma defesa é suficiente para o caos que chegará na segunda metade do ano 4201. Não ficarei satisfeito se não tiver defesas suficientes que possam ser tão fortes quanto a frota Dari, forte o suficiente para repelir um exército apenas das paredes. De qualquer forma, Julanar começou a gritar comigo depois de 3 dias completamente absorto no trabalho. Fui arrastado de volta para a cidade de Winterhold e jogado na casa de banho para tomar banho. Sinto muito, a inspiração não é algo que eu deveria afastar quando chega. Eu realmente queria trabalhar assim há muito tempo. Calha a boca. Você e a Lina ficam tão obcecados quando começam a dizer termos mágicos que não consigo compreender. O que Nirna é essa engenharia mágica? É tão complicado. Nem mesmo a alquimia é isso. Duro. Não, alquimia não é previsível, então é divertido. A palavra que estou procurando é tedioso. Sim. Porque você tem que cavar fundo atrás de cada verdade como uma pessoa sã. Isso pode arruinar sua cabeça. Ju estava realmente chateado. Bem, acho que é assim que você vê as coisas. A magia é sobre a verdade das coisas. Não, é para explodir as coisas e se divertir. Calma,
Shogorat. Sua loucura estava realmente agindo esta noite novamente. Do que vocês dois estão falando? Por trás do vapor do banho, a voz de Aela saiu. Ela entrou na banheira com uma toalha enrolada no peito e na cintura. Eu apenas sorri e lancei, telequinesis, tirando a toalha dela. Estamos falando de magia. Seja como for, eu não entendo de qualquer maneira. Ela escondeu o corpo com o braço e entrou na água longe de mim. Ela parecia ainda estar se distanciando de mim depois de tudo isso. Eu apenas pisquei para Ju e ela sentiu. Eu vou trazer algumas bebidas. Ju disse e saiu. Era só eu e ela agora. Então, o que você acha? Sobre o quê? O que você viu? Está tudo bem. O Interworld é muito melhor do que ouvimos falar e o trabalho dela é bom. Estou falando de mim mesmo. Eu disse. O que você quer dizer? Você disse que tudo o que nós senhores fazemos é sentar em suas bundas o dia todo e não fazer nada corajoso ou aventureiro. A ela olhou para mim por um tempo e assentiu. Eu não vou voltar atrás em minhas palavras. Oh, eu só direi que você provou que é diferente, mas isso não significa que o resto dos senhores sejam. Bem, isso é bom. O que? Eu, sendo diferente. Você é sempre tão presunçoso. Todo dia. Chegue mais perto. Fiz sinal para ela se aproximar, mas ela parecia hesitante. Mutar. Levantei-me e fui até ela. O que devo fazer para virar sua cabeça? Eu perguntei quando me sentei ao lado de ela e me aproximei dela. Ela permaneceu imperturbável ao contrário de cada vez que me aproximo dela. Ela então se virou e olhou para mim. Seus olhos não eram tão frios como antes, em vez disso, eram brilhantes e dourados. Eu podia sentir seu olhar tão afiado, mas tão frívolo e seu sorriso era largo e claro. Ela era igual a uma loba. Não, ela sempre foi uma loba. Seu olhar por si só me fez sentir como se ela quisesse me abrir e me comer por dentro. Eu disse que você provou a si mesmo antes. Você não pode dar uma dica? Quando ela terminou de falar, ela pulou de seu lugar e sentou-se nas minhas pernas, de frente para mim e abraçando minha cabeça mais perto da dela. Oh, entendo. Você já estava a bordo. Ele. Ela riu com os olhos sorridentes de uma fera. Você vai para Oblivion apenas para preencher algumas joias da alma e me levou para o paraquedismo. Não acho que haja muita emoção que um possa oferecer ao outro. Ela é uma verdadeira viciada em adrenalina. O que nem eu fiz para ter uma donzela sagrada, uma garota louca e viciada em adrenalina em minha vida. Não há garotas normais por aí? Suspiro. Tudo bem, mas foi apenas um dia normal. As coisas malucas ainda não começaram. Oh, agora você está me deixando molhada. Ela estremeceu de emoção e suas unhas cravaram na minha pele. Estávamos agindo como loucos e começamos a quebrar coisas apenas nas preliminares. Por motivos de segurança, puxei-nas para dentro do cubo Aven. Mas oficialmente, consegui uma terceira namorada no final do dia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.